Olá meus irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um versículo da Bíblia que eu tenho certeza o diabo não quer que você conheça, porque esse versículo é a chave para você vencer qualquer ataque espiritual, qualquer situação difícil e qualquer plano maligno que esteja tentando contra a sua vida. Mas o que eu vou te passar aqui é a maneira correta de usar esse versículo e eu tenho certeza, irmãos, vai fazer toda a diferença. Não pense que vai ser fácil, não é simples, você precisa realmente estar disposto a seguir tudo que eu vou te passar aqui com muita fé e obediência, tá bom? Se você fizer isso, eu garanto que você vai ver milagres acontecendo na sua vida e o diabo vai fugir de você. Você que chegou aqui, talvez a sua vida está travada, as coisas não dão certo para você e pode sim ter um lado espiritual por trás. Pode ser que algo realmente das trevas está tentando impedir o seu crescimento, tá bom? Eu vou te mostrar tudo aqui, vai dar certo, creia nisso, mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, porque todo dia, irmãos, eu tenho gravado orações, mensagens de fé, de esperança, porque eu quero o seu bem, eu quero o seu crescimento espiritual e por isso não se esqueça também de ativar o sininho da notificação para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Então vamos lá, irmãos. Eu acredito que a igreja brasileira precisa muito ensinar sobre batalha espiritual. Eu já fiz muitos vídeos aqui no meu canal sobre isso, porque eu entendi que se você souber a maneira como o diabo ataca a sua vida, você vai poder se proteger. E infelizmente, muitos líderes religiosos evitam falar sobre esses assuntos porque eles têm medo de afastar as pessoas das igrejas. Irmãos, deveria ser o contrário. Se as pessoas soubessem como vencer o inimigo, grandes vitórias Deus daria para nós, irmãos. Nós precisamos entender o seguinte, a Bíblia fala muito sobre o amor de Deus, fala sobre a salvação em Jesus, fala sobre arrependimento, fala sobre o céu, mas a Bíblia fala também sobre o diabo e os seus demônios que estão por aí querendo acabar com a vida das pessoas. Irmãos, todo dia eu entro no site da UOL, no site da Globo, somente para ficar por dentro das notícias. Irmãos, eu fico impressionado como que o diabo destrói a vida das pessoas. Quantas brigas em família, quantas traições, quantas mortes desnecessárias, tudo porque as pessoas não se protegem. As pessoas não usam as armas espirituais, elas não se aprofundam no conhecimento da Bíblia e aí elas ficam totalmente despreparadas quando surge um ataque espiritual. E se nós olharmos para a vida de Jesus, ele enfrentou Satanás, as tentações no deserto, com muita sabedoria e autoridade. Você vai reparar que Jesus não tinha conversinha com o diabo, ele simplesmente usava a autoridade da palavra de Deus. E ele dizia, está escrito. E quando ele falava isso, o diabo não tinha argumentos contra ele, porque a palavra de Deus é a verdade. É ela que dirige esse mundo e nós devemos alinhar a nossa vida com a palavra do Senhor. Amém? A Bíblia diz, por exemplo, em 1 João capítulo 4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, Satanás não é tão poderoso quanto a gente imagina, apesar de algumas pessoas pensarem que sim. E outra coisa, a gente fica com medo do diabo até descobrir que é ele quem tem medo de nós, porque maior é aquele que está dentro de nós. E quem é esse ser? É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, o Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta, mas também que nos dá poder para vencer as coisas desse mundo, para vencer a carne, o pecado e o diabo. Amém? E nós precisamos saber disso porque muitas vezes nós somos atacados e a gente nem sabe de onde está vindo o ataque espiritual. A gente não sabe como se livrar disso, como sair dessa situação. E uma coisa eu já vou te adiantar, a maior batalha espiritual acontece na sua mente. É ali onde o diabo quer vencer você. E é por isso que a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. Irmãos, tem muitas pessoas que dão brechas para o inimigo agir, trazendo discussões para dentro do lar, episódios de depressão, doenças, até mesmo crises financeiras. Isso mesmo, irmãos, o diabo, ele também quer destruir a sua vida financeira. Ele quer que você fique endividado porque aí você não consegue orar. Ele quer que você seja seduzido pela ganância ou então que você fique comprando compulsivamente, entrando em promoções, mesmo sem ter necessidade. Irmãos, o diabo, ele é real. Não estou aqui supervalorizando ele porque eu sei que ele é limitado, ele não é tão poderoso como você pensa, mas ele quer atingir o seu casamento, a sua família, os seus amigos, a sua saúde e até o seu bolso.
E por isso, irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Irmãos, isso é sério, isso pode trazer consequências terríveis, e é por isso que nós não podemos brincar de ser crentes. Se nós formos assumir um ministério na igreja, por exemplo, devemos ter a total consciência de que quanto mais você está na frente da batalha, maiores serão os ataques espirituais. Mas é claro, a vitória pertence ao povo de Deus. Amém? E por isso eu quero ler o versículo principal do vídeo de hoje. É o versículo que o diabo não quer que você conheça. Está lá em 1 João, capítulo 5, o versículo 18. Preste atenção no que está escrito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Olha isso, irmãos, que versículo mais poderoso. Aqui mostra que todo o poder de influência que Satanás acha que tem sobre a sua vida cai por terra quando você começa a viver o que esse versículo diz. Irmãos, existe uma promessa poderosa de que aquele que nasceu de Deus tem a sua total proteção. O diabo não tem poder de tocar no único fio de cabelo seu. E todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e agora têm escolhido viver uma vida de santidade e estão sempre dizendo não para o pecado, esses estão protegidos pelo Senhor. Amém? Eu não estou aqui dizendo que o cristão tem uma vida perfeita. Nós podemos escorregar, nós podemos tropeçar, mas devemos sempre nos arrepender e mudar de vida. Devemos sempre tomar posse daquela palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Nunca podemos deixar de acreditar no sangue de Jesus que nos perdoa, que nos purifica. Irmãos, quando a gente conhece esse versículo aqui que eu li para você, de 1 João capítulo 5, versículo 18, você entende que o maligno não te toca mais. Se você nasceu de novo, você é nova criatura. Você saiu das trevas e agora você está na luz. E não importa se é um demônio, não importa se é alguém que fez um trabalho espiritual de morte, de maldição contra a sua vida. Nada e ninguém tem poder para tocar em você. Mas é como eu te disse no começo desse vídeo, isso não é tão simples, não é fácil. Tem muitas pessoas que acham que só porque essa promessa está na Bíblia e porque elas acreditam nessa promessa é que a proteção de Deus e a vitória sobre o diabo está garantida. Mas aí no dia a dia elas vivem uma vida completamente fora dos princípios do Evangelho e isso não adianta nada. Irmãos, a Bíblia diz que até os demônios acreditam em Deus. Ou seja, somente acreditar não adianta, você tem que praticar a palavra. E o que eu quero dizer com isso? É que se você escolher ir para o caminho do pecado, o Espírito Santo não vai te apoiar. Ele não vai ter comunhão com as trevas. E aí você vai entrar naquele lugar sozinho, você vai se relacionar com pessoas que às vezes vão te afastar de Deus sim. Mesmo que você tenha o Espírito Santo, você pode se esfriar. Irmãos, eu já contei aqui o meu testemunho uma vez, que eu era novo convertido e eu comecei a namorar uma moça. Só que essa moça não estava firme com Deus. Ela tinha se batizado na igreja, era minha primeira namorada evangélica, eu já estava querendo uma pessoa de Deus, mas ela ainda estava em cima do muro, sabe? E a gente sabe que o muro não é de Deus, o muro já pertence ao diabo. E ela estava com um pé na igreja e um pé no mundo, mas isso não dá certo. E aí o próprio Deus tocou no meu coração que ela iria terminar comigo, e eu já estava preparado emocionalmente quando ela veio terminar o relacionamento. Irmãos, os dias se passaram, eu já não estava com ela mais, só que a minha carência falou mais alto. E a gente sabe da luta que é, né? A carne guerreia contra o espírito. E mesmo eu querendo as coisas de Deus, eu também estava muito tendencioso a praticar os pecados da carne. E foi então que um dia essa moça me ligou e ela também estava muito carente. E o diabo sabe disso porque ele conhece das coisas dessa terra. Inclusive no livro de Jó, capítulo 1, o próprio diabo se apresentou para Deus e ele falou: eu venho da terra de ficar perambulando por ela. Então o diabo ele fica rondando, ele fica sondando as pessoas, tudo aquilo que elas fazem. E aí então, naquele momento o diabo sabia que eu estava carente, que aquela moça também estava e ela me chamou para conversar. Foi então que eu não quis me envolver, eu já estava decidido a andar com Deus, mas no final, irmãos, ela simplesmente me deu um beijo na boca. Irmãos, aquilo foi o suficiente para esfriar a minha vida espiritualmente. Eu estou contando esse testemunho aqui para te mostrar que o diabo, ele é astuto, ele é como uma serpente e nós devemos vigiar constantemente, tá bom? Hoje, graças a Deus, eu sou casado com uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, com a Thaís.
Nós já somos casados há 10 anos, eu tenho 2 lindos filhos, um casal, e eu estou aqui para te dizer, vale a pena renunciar à carne, vale a pena renunciar ao pecado. Mas irmãos, depois que eu dei aquele beijo naquela moça, a minha vida espiritual esfriou demais. Eu não estava conseguindo orar, eu não estava conseguindo ler a Bíblia, eu não estava querendo nem ir à igreja. Mas um dia eu comecei a ficar muito preocupado e eu decidi lutar contra esse comodismo, contra essa preguiça espiritual que eu estava vivendo. E foi então que eu fui num culto, e era um culto de quarta-feira, e eu não estava sentindo a presença de Deus mais, alguma coisa estava errada. E eu comecei a falar em oração com Deus e pedindo a Ele que me mostrasse o que estava acontecendo. E foi então, irmãos, que o Espírito Santo me fez lembrar daquele beijo que eu dei. Irmãos, naquela hora eu me arrependi. Eu pedi perdão a Deus porque eu não devia ter feito aquilo, já que eu não estava namorando aquela moça mais, e até mesmo porque eu sabia que ela não estava firme com Deus, ela estava fumando maconha, estava bebendo muito. Irmãos, eu dei uma brecha para o inimigo. E é por isso que a gente tem que estar sempre se arrependendo, pedindo ao Senhor que nos proteja, que nos guarde. Amém? Então eu te contei esse exemplo aqui para você entender que não adianta apenas conhecer a Bíblia, é preciso praticá-la o tempo todo. Então agora você que entendeu essa mensagem, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu sei que o Espírito Santo tocou em muitos de vocês aqui. Eu sei que Deus tem uma obra linda na sua vida, maravilhosa. Mas você precisa obedecer à palavra, irmãos. Saibam de uma coisa, o mundo espiritual existe, a batalha espiritual existe e o diabo também existe. Mas ele não vai ter poder mais contra a sua vida a partir de hoje. E quando você se posicionar, você vai ver milagres acontecendo, coisas boas vão começar a acontecer naturalmente na sua vida, porque agora você está do lado do vencedor. E o próprio Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida em abundância, uma vida vitoriosa, uma vida de liberdade, onde nada mais te escraviza, o diabo não tem poder mais contra você, tá bom? Então se você puder, você vai fechar os seus olhos agora e nós vamos fazer uma oração de guerra. Nós vamos rejeitar tudo aquilo que é das trevas. Vamos pedir perdão e pedir que Deus nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora. E Deus, eu quero Te agradecer, Pai, porque o ensinamento de hoje falou muito ao nosso coração. Pai, essas pessoas que estão aqui orando comigo, Pai, muitas delas estão sendo perturbadas pelo inimigo. Muitas delas, Pai, têm tido derrotas após derrotas nessa batalha espiritual. Quantos agora, meu Pai, estão aprisionados na mente, acham que são perdedores, acham que nunca conseguirão se libertar do pecado. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Pai, eu te peço agora, Pai, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes deixamos de te obedecer? Quantas vezes o Espírito Santo vem falar conosco, tentando nos convencer a abandonar o pecado, mas nós simplesmente dizemos não para ele. Pai, eu sei que muitos agora estão aprisionados nos pecados da carne, principalmente sexuais. Oh, meu Deus, purifica o nosso corpo, a nossa mente, Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pai, não deixa a gente perder o temor, a reverência com as coisas espirituais. Não deixa a gente brincar de ser crente, Pai. Tudo é muito sério e muitas vezes a gente leva na brincadeira. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, reveste-nos com a Tua autoridade. Jesus, o Senhor mesmo disse que em Teu nome poderemos expulsar demônios. E é por causa disso que agora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal contra a vida dessas pessoas, todas essas pessoas que estão aprisionadas, que não conseguem se libertar dos vícios, dos pecados, dos relacionamentos tóxicos que não vêm do Senhor. Eu quebro agora toda influência maligna, todo o poder das trevas contra essa pessoa. Eu repreendo todo plano maligno. Tudo que foi levantado contra essa pessoa caia por terra agora. Todo o trabalho que foi feito para nos prejudicar, para terminar relacionamentos, casamentos, para trazer crise financeira, eu repreendo agora em nome de Jesus. Oh, meu Deus, ao mesmo tempo eu te peço, Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Oh, meu Deus, nós precisamos da Tua proteção, Senhor. Eu preciso, essas pessoas precisam da Tua proteção. Jesus, nos ajude a tapar todas as brechas da nossa vida. Que a gente não dê mais lugar para o diabo, Pai. Nos ajude, Senhor, a vencer a carne, a fortalecer o nosso espírito. É o que te pedimos, meu Pai, porque não queremos mais, Senhor, ficar ouvindo a palavra e sermos apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Queremos ser praticantes, meu Pai, da Tua palavra.
E é em nome de Jesus que eu tomo posse, Senhor, do perdão, da graça e da proteção do Senhor na nossa vida, Pai. Eu abençoo cada homem e cada mulher que me acompanha diariamente. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é e por sempre nos garantir a vitória. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, que bênção, não é verdade? Como é bom poder ouvir a palavra e tomar posse das promessas. Agora eu peço que você compartilhe. Clique aqui no botão compartilhar embaixo do vídeo, envie para os grupos de WhatsApp. Vamos espalhar mensagens de Deus que podem mudar a vida das pessoas, tá bom? E saiba que eu te amo muito em Cristo Jesus e eu quero você aqui todo dia, de manhã, de tarde e de noite, para juntos fortalecermos a nossa fé e vencermos as artimanhas do inimigo, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.